Vamos continuar nossa aula. Vamos ver a segunda parte. Negação. A partir de uma proposição P qualquer sempre podemos construir outra, denominada negação de P e indicada com o símbolo tio P. Ou seja, a negação de uma proposição qualquer é representada pela proposição cujo valor lógico seja contrário a ela mesma. A representação simbólica da negação de uma proposição é feita com a notação tio. Então, para a gente negar a proposição, a gente vai colocar esse tio aqui na frente do símbolo da proposição. Exemplo 3, a proposição. João é um menino de rua. Sua negação será a proposição representada por não é. João não é um menino de rua. Para que não P seja realmente uma proposição, devemos ser capazes de classificá-la em verdadeira, V, ou falsa, F. Para isso vamos postular, decretar, o seguinte critério de classificação. A proposição não P tem sempre o valor oposto de P, isto é verdadeira quando P é falsa e não P é falsa quando P é verdadeira. Este critério está resumido na tabela ao lado, denominada tabela verdade da proposição P. Vamos agora escrever a tabela. Depois de escrita a tabela, vamos colocar aqui a letra P. Agora, Neste caso, pelo princípio do terceiro excluído, temos apenas duas possibilidades para o valor lógico de P. Ou seja, verdadeira ou é falsa. Cada uma dessas possibilidades está representada na tabela verdade. então aqui embaixo do P a gente coloca todas as possibilidades, ou seja, verdadeiro ou falso. E aí a gente vai negar, né? Então, se P é verdadeiro, não P vai ser falso. Se P é falso, não P vai ser verdadeiro. Exemplo 4, seja a proposição P dada por 2 mais 2 é igual a 4. No caso, essa proposição é verdadeira. Então não P dada por 2 mais 2 não é igual a 4. Constitui uma sentença falsa. Na aritmética comum, costuma-se escrever a última expressão como 2 mais 2 é diferente de 4. Conectivos. Para enriquecermos nossas conversas, não nos limitamos ao uso de simples sentenças. Ao contrário, as combinamos com o uso de conectivos a fim de criarmos sentenças compostas,
cujo valor lógico depende dos valores lógico de cada sentença que o compõe e dos conectivos usados. Em se tratando de uma proposição composta, a determinação do seu valor lógico é dada através dos conhecidos valores lógicos das proposições componentes. Vocês entenderam esse parágrafo? Se não, vocês vão entender melhor depois que vocês virem o resto do conteúdo, principalmente quando vocês virem os exemplos. Assim, uma proposição composta cujas proposições simples componentes são P e Q, as únicas possíveis atribuições de valores lógicos a P e a Q são. Bom, então aqui a gente vai verificar todas as possibilidades que nós vamos ter quando a gente tem duas proposições, né? A proposição P e a proposição Q. Então, quando a gente tem a proposição P, pelo princípio do terceiro excluído, a gente tem duas possibilidades. Ela ser verdadeira e ela ser falsa. Bom, quando a proposição P é verdadeira, quanto à proposição Q, nós temos duas possibilidades. Então, a proposição Q pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Quando a proposição P é falsa, a proposição Q pode tomar duas possibilidades. Q pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Bom, então, juntando as duas proposições, a gente pode ter quatro possibilidades, né? Aqui no caso, eu fiz essa árvore aqui para poder chegar nessas quatro possibilidades. Bom, aí então para mostrar que nesse caso que não tem uma ordem, vamos começar por esse ramo e depois vamos por esse ramo aqui. Então, quando P é verdadeiro, né, a gente escreve aqui com verdadeiro, Q pode ser falso. Quando P é verdadeiro, Q pode ser verdadeiro também. Quando P é falso, Q pode ser falso. Quando P é falso, Q pode ser verdadeiro, né? Então, a gente tem todas as possibilidades escritas nessa tabela aqui. Observe-se que os valores lógicos V e F se alternam de 2 em 2 para a primeira proposição P e de 1 em 1 para a segunda proposição Q, e que, além disso, VV, VF, FV e FF são os arranjos binários com repetição dos dois elementos V e F. Bom, quem já esqueceu o que é arranjo binário, né? Dá uma olhada no livro de ensino médio de vocês lá. Tá, isso aqui entra antes de probabilidade lá. Vocês vão ver um exemplo com isso com moedas. Mas dá uma olhada lá, assim. Não vai usar aqui nessa nossa disciplina, mas é só para relembrar um pouco. Conjunção. Dadas duas proposições, P e Q, chama-se conjunção ou produto lógico de P e Q, e é representada simbolicamente por P acento circunflexo Q, que se lê P e Q, a proposição que consiste em afirmar simultaneamente P e Q. Então, a conjunção né, é representada por acento circunflexo. E quando nós escrevemos P, acento circunflexo Q, a gente lê P e Q. A conjunção de duas proposições é representada pela proposição cujo valor lógico é a verdade, quando ambas as proposições componentes são verdadeiras, e a falsa, nos demais casos.
Pessoal, anota essa parte aqui, ó, que isso aqui é muito importante, tá? Exemplos 5. A proposição P e Q, dada por João é um menino de rua e 4 é um número par. É uma conjunção de duas proposições, resultante da proposição P dada por João é um menino de rua. E a proposição Q dada por 4 é um número par. O valor lógico da conjunção de duas proposições é definido pela seguinte tabela verdade. Aqui, vamos fazer nossa tabela. Ela tem que ter uma coluna para o P, uma coluna para o Q e uma terceira coluna para o P e Q. Então, como a gente já viu todas as possibilidades aqui de P e Q antes, né? Então, vamos ver aqui. Quando P é verdadeiro e Q é falso, P e Q será falso. Quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P e Q será verdadeiro. Quando P é falso e Q é falso, P e Q será falso. Quando P é falso e Q é verdadeiro, P e Q será falso. Lembra aquilo que eu falei para vocês anotarem? A gente consegue ver aqui na tabela. Ó, quando P e Q é verdadeiro, só quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro. No resto dos casos, P e Q será falso. Exemplo 6. Seja a proposição P dada por Amazonas é um rio brasileiro. No caso, essa proposição é verdadeira. E a proposição Q dada por 20 é um número par. No caso, essa proposição é verdadeira. Então P e Q dada por Amazonas é um rio brasileiro e 20 é um número par, que constitui uma sentença verdadeira. Exemplo 7. Seja a proposição R dada por a raiz quadrada de 169 é 13. No caso, essa proposição é verdadeira. E a proposição S dada por a aranha é um inseto de 6 patas. No caso, essa proposição é falsa. Então R e S dada por a raiz quadrada de 169 é 13 e a aranha é um inseto de 6 patas, que constitui uma sentença falsa. Agora, para vocês depurarem melhor o que vocês viram, façam o exercício 2 aqui da apostila 1, né? Os itens B e D aqui, né? Então, quando vocês terminarem esse exercício,
vocês vão assistir, né, a terceira parte dessa aula. Então, até lá.